Como sabemos, o termo fotossíntese ele se refere à síntese utilizando a luz ou a energia da luz para formar um composto orgânico, ou seja, a água combinando com o CO2, produzindo um carboidrato, né, e liberando o oxigênio. Este processo ele só ocorre em presença de luz, pois a luz é necessária para produzir a energia sob a forma de ATP e NADPH para que essa reação química ocorra. Assim, esse processo ele é dividido em duas fases. A fase clara, onde a energia luminosa é convertida em energia química na forma de ATP e NADPH, e a fase independente da luz, onde a água e o CO2 utilizando o ATP e o NADPH, irão produzir um carboidrato, no caso o gliceraldeído 3-fosfato. Esta fase independente da luz, alguns autores chamam erroneamente de fase de escuro, mas na realidade o termo correto é independente da luz, porque esta reação ela pode ocorrer em tubo de ensaio, independente de ter luz ou não, mas nas plantas ela só ocorre durante o dia, pois se não houver ATP e NADPH disponível para a célula, não haverá essa produção. Para entendermos como a energia do Sol era transformada em energia química, se faz necessário saber o que é a luz. No Sol, uma grande massa de hidrogênio, ocorre um processo de fusão nuclear, onde 4 átomos de hidrogênio se fundem e produzem um átomo de hélio. Porém, cada átomo de hidrogênio tem uma massa igual a 1,008. A fusão desses 4 gera um átomo de hélio com massa de 4,003. Ora, se a massa fosse totalmente conservada, a massa do hélio deveria ser de 4,032. Portanto, houve uma perda de 0,029 unidades de massa que foi convertida em energia. Essa energia vem do Sol em direção à Terra e ela vem em ondas. Cada onda é caracterizada por um comprimento e por uma frequência. O comprimento seria a distância entre uma crista e outra da onda. Por exemplo, daqui para cá ou daqui para cá. E a frequência significa quantas vezes estes comprimentos se repetem por unidade de tempo. As ondas que têm comprimento entre 700 e 400 nanômetros são a considerada faixa de luz visível. Todas essas ondas misturadas dão uma coloração, a visão do branco. Porém, é possível separar esses diversos comprimentos quando atravessamos um feixe de luz, por exemplo, por um prisma. Essas ondas que fazem parte do comprimento visível, cada um desses comprimentos entre 400 e 700 nanômetros, elas são constituídas pelos chamados fótons, ou seja, fóton é uma partícula de luz. Cada partícula dessa é caracterizada pelo seu comprimento e pela sua frequência, que determina a energia. Então, é nessa faixa do espectro, da radiação que vem do Sol, que as plantas utilizaram para obter a energia necessária para poder produzir a energia química para a síntese dos carboidratos. E onde ocorre esta conversão? Ocorre numa organela chamada cloroplasto, que está presente no parênquima foliar. E em todas as partes verdes da planta, as células geralmente apresentam cloroplasto.
O cloroplasto ele é uma organela que ela possui, né, uma camada externa de membranas. Aqui aparecem dois, mas indícios através de microfotografias eletrônicas de que seriam 4 camadas, que é chamada membrana externa. Esse conjunto de 4 camadas seria membrana externa, né? E no interior ele possui 3 ou 4 membranas, né, que se espalham dentro de uma região que é chamada estroma. Em termos comparativos, o estroma seria o citoplasma do cloroplasto, né? Essas membranas elas são chamadas de tilacoides. E no cloroplasto, essas membranas apresentam regiões em que elas são achatadas e regiões onde elas se dobram sobre si mesmas. Essas regiões que são achatadas são chamadas lamelas, enquanto a região em que ocorre a dobra é chamada de grano. No interior do grano, o espaço existente no interior do grano é chamado de lúmen. O número de cloroplastos por célula pode variar. Quanto mais verde for uma folha, maior o número de cloroplastos. A cor verde do cloroplasto é dado pela molécula de clorofila. A primeira clorofila que foi descoberta foi a clorofila A. Ela é composta de uma cauda que serve para inseri-la na membrana, denominada cauda fitol, e uma região denominada anel porfírico. A característica desse anel é possuir no centro 4 átomos de nitrogênio, né, e um átomo de magnésio em equilíbrio eletrodinâmico no centro dessa molécula. Posteriormente, foram descobertos outros tipos de clorofila. Em plantas, foi encontrada um tipo de clorofila chamada clorofila B, que diferencia da A por, no lugar desse grupamento CH3, mostrar um grupamento COH. Em bactérias que fazem fotossíntese, a diferença entre a clorofila de lá e a clorofila A é que nesse local seria uma ligação simples. Em outros tipos de bactérias, havia uma mudança em relação à clorofila A deste grupamento aqui, né, apresentando no seu local este. Então, várias dessas moléculas em diferentes seres fotossintetizantes. Em plantas, se encontra a clorofila A, clorofila B e outros pigmentos, como beta-carotenos, que apresenta essa cor meio amarelada, e luteína, no caso chamada xantofila, e a ficobilina. Essa aqui muito presente em algas vermelhas e essa aqui bastante presente em algas pardas. Cada um desses pigmentos tem a característica de absorver determinados comprimentos de onda. No caso que nós vamos estudar, que são os vegetais superiores, os principais pigmentos que nos interessam são a clorofila A, aqui representada em azul, que apresenta um pico de absorção na faixa da luz azul, decai na faixa do verde e apresenta um outro pico de absorção na faixa do vermelho. A clorofila B, aqui representada em verde, que apresenta um pico maior que a clorofila A na faixa do azul, decai a absorção de luz na faixa do verde e vai ter um outro pico menor do que a clorofila A na faixa do vermelho. E os carotenos, que apresentam um pico de absorção apenas na faixa de luz azul, absorvendo às vezes um pouquinho na parte verde.